narcisista egocêntrico com um transtorno de personalidade antissocial, com traços de transtorno de personalidade dependente, transtorno dissociativo de identidade e apego evitativo. E não é do seu e nem da sua ex que eu tô falando, é do Capitão Pátria mesmo. Meu nome é Vitor Biondi, psicólogo, e hoje a gente vai fazer uma leitura clínica sobre o que acontece se você dá o poder de um deus para uma pessoa com a maturidade emocional de uma criança de 5 anos. Já deixa o like aí, se inscreve no meu pequeno canalzinho que tá começando, por favor, para você me ajudar a continuar trazendo essas leituras neuropsicologicamente nerdolas aqui para você. Antes de tudo, eu preciso falar que esse vídeo não tem a intenção de diagnosticar nem de julgar ninguém, mas só contextualizar sobre padrões comportamentais que a gente enxerga na ficção. Se você de alguma forma se identificar com os critérios de diagnóstico que eu tô citando aqui no vídeo, é perfeitamente de atribuição do ser humano que a gente escute e se identifique a partir de padrões comportamentais quando a gente ouve sobre ele. Sim, é por isso que você gosta de horóscopo. O Capitão Pátria é um exemplo perfeito de alguém que não escolheu ser quem ele é, mas alguém que se tornou aquilo que o ambiente fez dele. A constituição do sujeito do Homelander é uma história de ontogênese, com muito abuso, privação imoral, um monte de antiética, que infelizmente impossibilitaram o desenvolvimento de um repertório neurotípico ou saudável para ele. Na visão filosófica de Rousseau, a natureza do homem é originalmente íntegra. Dessa forma, o homem nasce bom e assim a sociedade o corrompe. E uma das primeiras coisas que a gente aprende com o estudo da mente humana é que cada padrão destrutivo e disruptivo na identidade e na personalidade do sujeito, seja ela manifestação de raiva ou qualquer outra forma de manifestação disfuncional do comportamento, sempre vai ter uma origem, sempre vai ter um posicionamento na história daquele sujeito. A nossa persona tá cheia de cicatrizes visíveis com origens invisíveis. E para entender o porquê, a gente primeiro precisa entender o quando e o como. Então, contextualizando isso, o Capitão Pátria foi uma criança criada com intuitos comerciais como clone de um cara muito poderoso, porém muito intancável e idealizado desde antes de ele existir para que ele fosse um produto da VOD. E ele tem enfrentado a própria infância sem nenhuma figura materna ou de referência, já que desde pequeno ele era considerado potencialmente perigoso, foi um dos principais motivos pela constituição quebrada da psique desse personagem. Durante o período da infância é até difícil de mensurar a importância de figuras de referência e de figuras cuidadoras e o quanto que o relacionamento que a gente constitui com elas vai afetar a forma como nós nos relacionamos no futuro, na nossa vida adulta. E a privação do afeto e dessas figuras de referência nos primeiros estágios da infância pode gerar propensão ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos e de prejuízos irreversíveis ao cognitivo, principalmente no que tange o repertório social e afetivo de um indivíduo. Além, é claro, de colaborar para o subdesenvolvimento das capacidades compassivas e empáticas, que são repertórios essenciais para que a gente consiga viver em sociedade. E um belo exemplo de um paralelo completamente oposto ao Capitão Pátria para mim é o Superman. O cara tem, sei lá, meio que uma inclinação quase patológica à retidão e à moralidade. E se tem uma coisa que é transmitida em toda a versão do Superman que é contada pra gente, é que ele é quem ele é por causa da criação dos Kent. E esse é um dos motivos de eu achar tão legal esse tipo de leitura clínica sobre personagens que, mesmo que não existam, eles carregam, mesmo que de forma inconsciente, muito da humanidade dos autores que foi transmitida pra eles no momento da constituição daquela história ou daquele personagem. E apesar de tudo isso, eu ainda assim realmente acredito que o Capitão Pátria seja um personagem muito mais realista que o Superman. A forma como os heróis são retratados na série faz a gente pensar se o conceito real de herói sequer existiria na nossa sociedade se realmente existissem pessoas com esse tipo de superpoderes. Praticamente todas as figuras superpoderosas da série manifestam algum traço, de sérios desvios de caráter ou propensão a comportamentos eticamente questionáveis, se comportando ainda como alheios, muitas vezes, às normas que regem as regras sociais para o resto da população. E esse questionamento sobre a moralidade humana e como ela se manteria caso o homem recebesse o poder absoluto é o cerne central do mito do Anel de Giges, que é contado no livro A República de Platão. No diálogo do livro, Glauco discute com Sócrates sobre o que realmente mantém a moralidade e a integridade humana.
Ele argumenta que a partir do momento em que o indivíduo se torna invisível ou impune às consequências sociais daquilo que ele produz, adquirindo um poder que o coloca acima de qualquer punição ou julgamento, ele fatalmente sucumbirá aos seus impulsos mais sombrios. E dessa forma, sem nenhum freio social pautado pela lei, não se torna um herói, mas ele se torna um tirano, escravizado pelos próprios desejos. E isso, pra mim, principalmente como foi na 4ª temporada, é uma crítica aberta da série à nossa realidade e ao que representa você dar tanto poder a uma única pessoa e como isso tem o poder de afetar diretamente a opinião pública. E apesar de quase todo mundo ser representado de uma forma bem problemática na série, o Billy Butcher ainda consegue ser o segundo mais prejudicado na série toda, e eu acho que esse é um que merece um vídeo só pra ele, tendo em vista que ele passou o maior veneno na infância dele, que o pai toda hora deitava ele e o irmão dele no tapa, e a forma como se constituiu a infância dele e como a psique dele se desenvolveu diz exatamente o que ele é como adulto hoje. E mesmo assim, por mais incrível que pareça, o Butcher ainda consegue ser mais humano e sensível no que diz respeito a ser uma figura paterna, pelo menos, do que o Capitão Pátria. Até a tentativa dele de se disponibilizar como pai do Ryan já acontece de forma completamente equivocada e pelos motivos errados. Uma forma de busca dele mesmo a uma figura que supra as expectativas afetivas e que seja uma extensão do seu próprio eu e não como um sentimento paterno legítimo. Ele faz essa tentativa de tornar o Ryan igual a ele para que ele finalmente não se sinta um monstro isolado. Algumas abordagens da psicologia vão fazer uma leitura sobre isso, falando sobre pais narcisistas, onde o filho é visto e tratado como uma extensão da própria personalidade e do desejo dos pais. É uma tentativa equivocada de pessoas doentes de tratarem as suas próprias feridas através das crianças. Esse cara é um paizão mesmo. Vai, filhão! E, inclusive, a única pessoa que o Capitão Pátria minimamente demonstrou algum resquício de empatia na série, mesmo que de forma completamente distorcida e patológica, foi a Madeleine Stillwell, que agia como uma espécie de figura materna para ele, e essa relação estabelecida com ela, que se mistura com sentimento sexual e essa posição de referência materna que ela preenche para ele, é de longe a coisa mais evidentemente problemática no desenvolvimento da humanidade desse personagem. Inclusive, pra você que acha normal aquele cara que tem tesão em pé, isso daí deve ser bem normalzinho, né? E isso daqui se evidencia como mais um dos enormes prejuízos que se pode causar expondo uma criança a relações distorcidas e disfuncionais de maternidade e de referência, podendo causar danos irreversíveis à constituição do sujeito na vida adulta. E apesar de toda essa distorção interna que acontece, esse personagem ainda consegue se portar como uma figura completamente carismática, manipuladora e sedutora. E essas características são facilmente observadas em líderes muito perigosos que a humanidade já teve. São típicas de indivíduos com transtornos de personalidade que enxergam e entendem as outras pessoas como ferramentas para alcançar os seus objetivos, demonstrando indiferença ao sofrimento que eles possam causar a elas. E que, por sua vez, é uma característica muito evidente no transtorno de personalidade Halu, transtorno de personalidade narcisista, onde a falta de empatia é uma das características mais evidenciadas na personalidade. E a atuação do Anthony Starr tem que ser elogiada aqui, porque ele consegue transmitir uma falha biológica profunda no personagem dele. Na neurociência, a gente tem algo que a gente chama de neurônio espelho, e eles são os principais responsáveis e a base pela constituição das nossas capacidades empáticas e do nosso e da nossa aprendizagem social. E assim como a capacidade de sentir e representar sentimentos de dor, repulsa, pena sobre coisas que não é a gente que está passando, o neurônio espelho também é o responsável por orientar o nosso sorriso social, que acontece mesmo quando a gente não está feliz, a gente é capaz de manifestar esse comportamento através de diretrizes de performance social. Então, mesmo que você não esteja feliz agora nesse momento, você consegue fazer as flexões musculares do seu rosto de forma muito similar a quando você está legitimamente feliz. E eu não sei se você sabia, mas existem quadros de neurodivergência em que a pessoa
não possui a habilidade de emitir um sorriso social. Sim, existe gente que não sabe sorrir. E, por exemplo, só de você sentir vontade de rir, se você estiver começando a me ver agora sentindo vontade de rir, segurando, isso já é um reflexo do seu neurônio espelho trabalhando. E o ator entrega muito bem essa disfunção empática na atuação quando ele corta um sorriso no meio imediatamente e também em momentos que ele age sem nenhuma expressão em cenas de dor e sofrimento. Essas características sedutoras desse personagem e a atuação dele em momentos públicos também podem servir como um exercício de autopercepção pra gente mesmo. Afinal, o que define se uma pessoa é boa ou ruim? Bom, com certeza uma série de fatores que definem isso, mas definitivamente uma coisa que diz muito se você é uma pessoa emocionalmente saudável e inclinada à bondade e a comportamentos hedônicos é a forma como a gente trata os outros quando a gente está fora de contextos sociais e situações públicas. Ou seja, generosidade, bondade e caridade em situações públicas, no seu trabalho, com estranhos, na rua, o que quer que seja, nem sempre vai ser uma forma legítima de representação da sua bondade e idoneidade interna. Muitas vezes, isso vai estar agindo como uma gestão de imagem. A forma como você trata as pessoas do seu convívio, do seu cotidiano, que são habituais a você, e principalmente quando não tem ninguém vendo, dizem muito mais sobre as diretrizes de bondade e de generosidade que governam o seu comportamento. E é óbvio que eu tô generalizando e imputando problemas aqui onde não tem, porque não tem nada de errado em você continuar demonstrando generosidade e bondade aonde quer que você esteja. Continue sendo uma boa pessoa para todos, ok? E a maior fonte de toda essa problemática do Homelander é principalmente a insegurança, tendo em vista que ele vive sob uma carência iminente e constante busca por aprovação e afirmação. Quando a mente não sustenta algo através do seu amor próprio e das suas próprias convicções, surge a necessidade iminente de você falar como uma busca desesperada pelo seu reconhecimento através dos outros. E o reconhecimento e o valor que o Capitão Pátria tem sobre ele mesmo é diretamente dependente do valor que as outras pessoas demonstram por ele. E infelizmente essa é uma armadilha que frequentemente nós mesmos nos colocamos. Assim como ele, a gente também muitas vezes fundamenta boa parte das nossas ações em traumas, inseguranças, anseios, incertezas e distorções que na maioria das vezes não está ao alcance da nossa percepção. E assim também como ele, a gente muitas vezes fantasia sobre soluções disfuncionais para os nossos problemas, os quais a gente não entende a origem. Como por exemplo, quando ele, na tentativa de encontrar a solução para as cicatrizes invisíveis dele, ele busca a vingança dos cientistas que foram responsáveis por muitas das injustiças que ele sofreu na infância, na tentativa distorcida de consertar as coisas dentro da cabeça dele. E da mesma forma que a gente também idealiza e busca resoluções disfuncionais para problemas internos, como por exemplo quando a gente quer gastar um dinheirão com coisa que não precisa, mandar seu chefe tomar no cu, pintar ou cortar o cabelo sozinho em casa, dar um soco na porta do armário, chamar o seu ou a sua ex no WhatsApp, ou quebrar a cara daquela pessoa que te fez tanto mal no passado. Não, nada disso, infelizmente, vai ser a solução para os seus problemas internos. E sim, você não se conhece. E é por isso que você precisa de escuta qualificada de um profissional. E apesar de todos esses exageros, esse personagem ainda é... Caraca, deu um tapa aqui no bagulho. Esse personagem ainda é extremamente realista pra mim, como um espelho da nossa sociedade. E como uma pessoa real, com todas as suas fraquezas e inseguranças, realmente seria por dentro se fosse atribuído pra ela tanto poder e idealização assim. Afinal de contas, ele não é só uma pessoa ruim, narcisista e arrogante, prepotente, doente, de forma inata. Ele teve uma sócio-histórica muito importante na evolução e na constituição dele, que levou ele até essas condições doentias. E a série não imputa comportamentos patológicos nele sem explicações. E sendo assim, de acordo com o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o Capitão Pátria preenche os critérios para os diagnósticos de transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade antissocial
com fortes traços de transtorno dissociativo de identidade, transtorno de personalidade dependente, preenchendo os critérios de sentimento de grandiosidade excessiva, superestima das capacidades e conquistas, fantasia de sucesso ilimitado, crenças de destaque e importância social excessiva, exigência de admiração excessiva, sentimento de exploração interpessoal, falta de empatia, inveja disfuncional, comportamentos arrogantes e insolentes de forma cotidiana e também incapacidade de conformar-se com as normas sociais, predisposição para ludibriar, impulsividade de forma disfuncional, irritabilidade e agressividade, irresponsabilidade e persistência, ausência de remorso, inclinação à quebra de regras e falsas noções de moralidade social. Eu definitivamente não queria ser o terapeuta desse cara. O processo terapêutico envolve muitas vezes muito enfrentamento e confronto por parte do terapeuta e muitas vezes desconforto na tomada de consciência de certos comportamentos pra gente. Acho que provavelmente eu não ia sair vivo da primeira sessão. E, mais uma vez, esse vídeo aqui não tem o intuito de ofender e nem de diagnosticar ninguém se você se enquadra dentro de alguns dos critérios diagnósticos que foram citados aqui. Até porque todo mundo, sem exceção, tem as suas próprias questões a serem trabalhadas sobre si mesmo. E, na minha opinião, o Homelander não é o culpado por se tornar quem ele se tornou. E as pessoas só conseguem dar pro mundo aquilo que elas têm dentro delas. Mas ele sim é culpado por não procurar ajuda. Então não cometa o mesmo erro com você mesmo e vá procurar ajuda especializada e escuta qualificada, mesmo que você ainda não matou ninguém. E me deixa saber aí qual outro assunto você gostaria de ver um psicólogo nerdola fazendo uma leitura neuropsicologicamente nerdística aqui neste canal. Me segue lá, por favor, você me ajuda muito se inscrevendo aqui no meu canalzinho, tá começando. E o nosso canal já recebeu do YouTube a nossa placa de 100 inscritos. Ah, moleque, maravilha, hein? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, valeu. Não existe mudança sem desconforto, faça terapia.